rodada 23 do Campeonato Brasileiro. A gente terá neste sábado 2 jogos apenas. Às 4h30, Atlético Mineiro e Goiás. E às 7, Fluminense e Curitiba. No domingo, às 11 da manhã, Juventude e Botafogo. Às 4, Palmeiras e Flamengo. Às 6, Bragantino e Ceará. Fortaleza e Corinthians. Atlético Goianiense e Cuiabá. Atlético Paranaense e América Mineiro. E às 7, Santos e São Paulo. Às 8, para fechar, na segunda-feira, no caso, desculpa, às segunda-feira, às 8 da noite, Avaí Internacional. O que, né, mano, é legal é que o Internacional só joga de segunda-feira também. Agora o Internacional virou o Santos. Só joga de segunda-feira agora. Vamos lá, vamos analisar essa rodada aqui. Primeiramente, né, vocês devem estar se perguntando, não, vai ter novo líder na rodada? Não, não tem como. A distância ainda é de 9 pontos. Caras novas no G6, cara, poderemos ter um Atlético Mineiro no G6 nessa rodada. Poderemos ter. Ele não passa o Fluminense, que é o quarto colocado, por causa de uma vitória, mas ele pode ir para quinto lugar. O Internacional tem um jogo contra o Avaí, que é complicado, o Avaí na ressacada sempre é difícil, nunca é fácil. O Atlético Paranaense tem o América Mineiro em casa, né? Aqui em casa. Então, poderemos ter o Atlético Mineiro pintando aí no G6 e o Internacional, de repente, de fora, dependendo da combinação de resultados, o que, ao meu ver, é bem provável. É bem provável. Na zona do rebaixamento, teremos mudanças. A gente tem o Avaí podendo sair, né, com o Internacional, que é um time... O time Internacional está sendo um time 880. Ele é melhor do que era antes com o Medina, agora nas mãos do Mano. Com o Mano, cresceu legal, mas na atual fase é um time que vai, não vai, vai, não vai. É um time que mete 3 Atlético Mineiro, é um time que é eliminado pelo Melgar, e é um time que mete 3 no Fluminense de novo. E a gente não sabe a constância desse time. É uma loucura, né? Por exemplo, os últimos 3 jogos do Internacional, vamos lá. Não, sequência do Internacional. Ele é eliminado pelo Melgar, vitória 3x0 no Atlético Mineiro. 3x0 contra o Fortaleza, 3x0 contra o Fluminense. Olha a sequência Internacional. É um time muito 880, mano. É um time que em 3 jogos ele ganhou 2 de 3x0 e perdeu de 3x0. E, inclusive, os 2 que ele ganhou de 3x0 são 2 times que estão disputando com ele vaga na Libertadores. E o time que ele perdeu de 3x0 é um time que estava na zona do rebaixamento. Inclusive, o time que ele foi eliminado na Sul-Americana é um time peruano, que, né, brasileiro, dificilmente eliminado pelo peruano. Em casa, inclusive. Então, mano, o que podemos dizer que o Internacional é o Robin Hood do Campeonato Brasileiro. E também da Sul-Americana, né? O Internacional é o Robin Hood. Contra os times lá de cima, ele é um leão. Contra os times lá de baixo, ele é um gatinho. Né? É uma coisa complicada. Né? Duelos diretos, a gente terá o duelo entre Atlético Goianiense e Cuiabá, que é um duelo onde um está em 16º e o outro está em 19º. Em caso de vitória do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense passaria o Cuiabá. Teria, sim, chance de terminar a rodada fora da zona, mas também depende dos resultados do Avaí e também do Coritiba. O Coritiba que enfrenta o Fluminense não será um jogo fácil, né? Inclusive o Coritiba é o... Não, o Fluminense, desculpa, eu ia falar o Coritiba é o desfavorito, não sei porque eu ia falar isso, mas o Fluminense é o favorito, o jogo no Maracanã. Tem a questão Copa do Brasil, que a gente pode colocar em pauta, e aí, colocando a questão Copa do Brasil em pauta, a gente teria times alternativos por parte do Fluminense, do Corinthians, e só. E só. O Flamengo não vai poupar contra o Palmeiras, não tem como, ele não é louco de fazer isso, não é louco de poupar contra o Palmeiras lá no Allianz, isso não existe, isso é loucura, não existe. E o São Paulo também não é louco de poupar num clássico contra o Santos na Vila. Então não existe
poupar time para esses dois. Pelo menos na minha visão. Pode chegar na hora ali no domingo os caras poupar. Aí já não é comigo. Eu tô falando o que eu acho. O que eu não faria. Não tem como, irmão. São jogos. Inclusive, Santos e São Paulo é um confronto direto. Que o Santos está na frente do São Paulo. Se o São Paulo vence, ele pode acabar rodando em oitavo, com 32 pontos. E passar o Santos, inclusive. É uma posição que ele ganha. Independente dos outros resultados, é uma posição que o São Paulo ganha. Pelo menos uma posição. É uma que ele ganha. E aí já é interessante para o São Paulo. Né? O São Paulo, que vem numa sequência horrível, ganhou o último jogo no Brasileirão contra o Bragantino de 3-0, que inclusive era também um confronto direto, o Bragantino continua em cima ainda, mas né, deu uma diminuída na questão da diferença. Interessante para o São Paulo esse resultado. Para ele subir mais. Né? Os confrontos diretos, São Paulo pontuar já é importante. Contra o América ele ganhou, se não me engano, também no Brasileirão de 1-0, assim como na Copa do Brasil. Contra o Bragantino ele ganhou de 3-0. Contra o Santos é agora. Se ele ganhar, ele passa, ele pode ir para o oitavo. E, mano, o São Paulo quer Libertadores. O São Paulo tem time para chegar na Libertadores. Teve uma sequência de, sei lá quantos, 7 jogos sem vitória. Foi muito ruim para o time. Então agora eles têm que recuperar o tempo perdido. O Bragantino enfrenta o Ceará. Eu acho que tem a grande chance de vencer. É um jogo em casa. O Ceará, ele tá 4 jogos sem vencer. O Ceará tá de mal a pior aí. Perdeu, né, pro São Paulo na Sul-Americana, num jogo onde ele estava vencendo por 2-1 e nos pênaltis não conseguiu se consagrar, né? O Braga, ele pode aí, com essa vitória aí para oitavo, passando o América Mineiro, que enfrenta o Atlético Paranaense, que para mim é um jogo difícil para o América, né? Um jogo onde o América ele enfrentará o Atlético do Felipão e o gramado sintético. Em outras circunstâncias, caso o Atlético tivesse passado do Flamengo, por exemplo, poderíamos mudar o discurso, porque aí o Atlético estaria poupando o time contra o América. Mas como não passou, vai dar Atlético. Fortaleza e Corinthians, como eu falei, o Corinthians deve sim com um time alternativo, não deve ir com um reservaço, mas deve ir com um mistão. Como eu falei, para mim, Gil não joga, Renato Augusto não joga, Roger Guedes não joga, acho que o Alberto até joga. Mas o meio-campo deve ter alterações. Eu acho que deve entrar o Cantilho, o Fausto Vera deve ficar no banco também, o Juliano deve entrar, o Fábio Santos deve ficar no banco também, o Pitão deve jogar, e por aí vai. Devemos ter. Eu não acho que vai ser um time totalmente reserva. Tem sim essa oportunidade, né? Mas eu acho que o VP não vai botar o time inteiro reserva. Eu acho que os mais experientes ele vai botar no banco. E o resto vai jogar. Vai jogar. Até hoje em dia tem o analista de desempenho físico, né? Um analista de fadiga, uns bagulho louco tem no time hoje. Então hoje os caras sabem quem está mais desgastado, tá ligado? Então o VP vai sentar com esses caras, vai conversar, vai ver quem tá mais desgastado e vai botar no banco. Vai botar no banco, tá? Mas o mesmo time que enfrentou o Atlético Goianiense, sinceramente, zero de chance de acontecer. Para essa partida, zero de chance. Inclusive, não duvido nada contra o Fluminense também, né? Não deva seguir o time, né? Enfim, Palmeiras e Flamengo é o grande clássico, é a grande chance de a gente ter um campeonato ainda em aberto. O empate é muito bom para o Palmeiras, por mais que jogue em casa, mas o empate ainda mantém 9 pontos de distância do próprio Flamengo, né? O único resultado que não interessa o Palmeiras é a derrota, obviamente. Mas o empate ali tá legal, Palmeiras. Tá legal. Mantém 9 pontos. Mano, pode não parecer, mas 9 pontos é muito. É uma distância legal por parte do Palmeiras. Uma distância legal, velho. Não vai ser da noite pro dia que o Palmeiras vai perder os 9 pontos. Ele não vai ter uma sequência de 5 derrotas seguidas. Não vai ter. Não vai ter. Esse Palmeiras? Não vai ter. A não ser que ele perca 7 titulares. 7 titulares. Por lesão, suspensão, não sei o quê. Aí a gente já pode mudar o discurso, né? Porque aí já é outra coisa. Mas esse Palmeiras não perde. Não perde. Tá?
A gente pode ter a chance do campeonato não morrer, caso vitória do Flamengo, e o Flamengo manter essa sequência, né? Porque, cara, a gente está acostumado a muitos times oscilarem em grande parte da temporada. O Flamengo do Dorival ainda não oscilou. O Flamengo do Dorival, ele tá só subindo a colina. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Uma hora vai acabar a gasolina e vai ficar, né, um pouco mais lento. Vai acabando a gasolina e vai ficando mais lento. Mais lento. Então, uma hora, eu acho que o Flamengo vai oscilar. Beleza? E aí o Palmeiras, logicamente, também vai oscilar, mas aí, dependendo do momento, vai ficar na mesma, né? Enfim, é o confronto chave do campeonato. Como foi no passado com o Corinthians, na rodada passada, o Palmeiras venceu, para mim o campeonato tinha acabado. Mas a gente viu um Flamengo chegando em segundo lugar, jogando o futebol que tá, caso vença o Palmeiras, aí sim, a gente tem uma segunda chance. Mas caso o Palmeiras empate com o Flamengo, para mim, eu entrego os pontos. Palmeiras campeão e ninguém tira dele. Fechou? Temos Juventude de Botafogo também, que é um confronto direto, entre aspas. Não, não é um confronto direto, né? Assim, ambos os times estão a 10 pontos de diferença. Mas o Botafogo está a 3 da zona. É um confronto que o Juventude precisa vencer se quiser ter alguma, né, chance de escapar do rebaixamento. Ele está ficando muito para trás já. Está ficando para trás legal, né? Está 7 pontos praticamente de sair da zona, né? Está em último, bem em último. Não ganha 3 jogos, perdeu os 3. Então, por Juventude é importante essa vitória aí sim. Fechou? E essa é a análise aí, mano. Essa rodada número 23 do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, não teremos novo líder, né? Não tem como, mas poderemos ter um campeonato vivo ainda. Um campeonato que ainda teremos emoções no final. E não um Palmeiras soberano até o final. Poderemos ter sim, caso o Flamengo dê a nós esse resultado aí. Fechou? É isso aí.